Pode começar, professora. Tá, obrigada, vou pegar aqui um laser. Bom, pessoal, bom dia a todos. É uma grande satisfação para mim estar de volta à disciplina e hoje a gente vai falar sobre transplante de microbiota. Se alguém não assistiu à aula anterior que eu dei, me apresento brevemente outra vez. Meu nome é Adriane Antunes, eu sou nutricionista de formação e docente do curso de nutrição da Unicamp. Bom, então o roteiro da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um breve histórico da técnica, a aplicação clínica do transplante de microbiota, bem como o uso dessa técnica em pesquisa, e vou trazer contribuições do nosso grupo também. Eu escolhi essa imagem, que eu vou utilizar como se fosse uma espécie de graphical abstract dessa apresentação, mas eu preciso dar o crédito de onde eu tirei, então foi dessa revista chinesa de medicina, e para mostrar algumas coisas a mais que eu vou falar nessa aula. Então, a gente vai falar sobre aspectos de saúde das pessoas que são candidatos a fazer a doação, como é feita a técnica de doação em si, a coleta dessas fezes, o preparo, algumas etapas e também as formas de administração no paciente. Bom, quando eu estava montando essa aula, eu comecei fazendo uma reflexão sobre a própria terminologia, transplante de microbiota, se esse seria o nome mais adequado, visto que quando é feita essa técnica, ela é utilizada, você transfere não apenas os organismos, mas todas as suas atividades vão junto. E também não é focado em um grupo microbiano, mas em todos. Então, você vai fazer uma transferência não só de bactérias, mas de arqueia, vírus, fungos. Então, eu pensei se o termo microbioma não estaria mais adequado. Porque quando a gente fala microbioma, a gente está falando, além de estar se referindo ao elenco completo, todos os atores, a gente também inclui o teatro de atividades. Então, fazendo uma comparação com um teatro que acontece numa cidade, e aí ele vai e apresenta aquele mesmo espetáculo é apresentado numa outra cidade, levando esse cenário e todos os atores, as roupas e assim por diante. Então, talvez transplante de microbioma fosse um termo mais adequado, ou para facilitar a nossa vida, quem sabe transplante fecal. Mas esse termo está popularizado na literatura, a gente encontra dessa forma, então talvez ele siga assim sendo utilizado, mas enfim, foi apenas uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui no início da aula. E também queria comentar com vocês que essa, curiosamente, é uma técnica muito antiga, uma abordagem muito antiga, ela é atual e traz perspectivas, prospecções para o futuro muito interessantes. Então, vejam, eu vou contar a parte histórica daqui a pouco, mas eu queria comentar já nesse início de aula que o transplante de microbiota já é uma realidade, já é uma prática clínica adotada em alguns países, nos quais já existe, inclusive, um banco que faz o armazenamento desse material fecal a partir de doadores, que precisam atender a determinados critérios. É possível que no futuro as pessoas, inclusive, queiram ter as suas próprias fezes aí armazenadas num banco. É claro que elas vão precisar pagar para isso, se o objetivo é para uso próprio no futuro. Então, eu me explico. Digamos que eu esteja numa condição muito boa de saúde e eu queira guardar o meu material fecal, porque eu tenho um histórico familiar de muitas pessoas que tiveram determinadas doenças inflamatórias intestinais e eu quero usar essa abordagem. Então, de repente, seria uma ideia eu fazer o armazenamento do meu material fecal e, num futuro, o que no futuro possibilitaria um transplante autólogo, ou seja, de mim para mim mesmo. Isso parece um pouco estranho, mas existem pessoas, como vocês sabem, que têm depositados, por exemplo, células tronco do cordão umbilical retirado de seus bebês, numa eventualidade de ser necessária a utilização dessas células tronco, e existem também mulheres que armazenam os seus óvulos quando decidem se dedicar mais à carreira e deixar a maternidade mais para frente. Então, essas realidades já existem, pode ser que a gente também se interesse em ter o nosso próprio material fecal armazenado. E aí, assim, lá estando, claro que a gente não vai armazenar na nossa casa, assim como a gente também não vai fazer o transplante na nossa casa, assim como a gente não faz uma transfusão de sangue na nossa casa. Por que que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas estão fazendo isso, tá? Então, pasmem para quem
não ouviu isso ainda, mas tem pessoas que estão pegando fezes na fralda do bebê, coloca no liquidificador, faz um enema no pai da criança. Então, coisas bizarras já estão acontecendo, e a gente precisa alertar a sociedade dos riscos e que esse não é o caminho, certo? E, bom, o transplante de microbiota, ele requer um ambiente hospitalar, ele requer um preparo do paciente, mas existe uma forma mais simples de fazer esse transplante, que é através da administração de cápsulas contendo o material fecal no seu interior. É claro que essas cápsulas dão uma certa repulsa, a gente sente uma certa aversão a esse material, mas é uma possibilidade, não é tão simples, não são poucas, o paciente vai precisar deglutir aí umas 15, 20 dessas cápsulas, e é claro que recomenda-se que não mastigue, né? Não as mastigue. Dos aspectos históricos, então eu projeto aqui para vocês o inventor dessa abordagem, que é o doutor chinês Dr. Ji Hong, que tratava lá no século IV, na China, pacientes que tinham diarreias graves a partir de uma chamada yellow soup. Um dos ingredientes dessa yellow soup era justamente material fecal humano, fezes frescas ou fermentadas, certo? Então, essa é uma técnica que já é utilizada há bastante tempo na China. E nos tempos atuais, ela é utilizada especificamente para o tratamento de pacientes com infecção por Clostridium difficile, a gente já vai falar sobre isso. Esse conteúdo eu tirei do Microspia, o site do Microspia, que é um museu vivo de microbiologia, que fica na cidade de Amsterdã. Se vocês tiverem oportunidade, visitem, que ele é incrível. Bom, então falando de aplicação clínica de transplante de microbiota, já dei um spoiler, que ele é utilizado para tratar infecção por Clostridium difficile, que é um micro-organismo, já vamos falar um pouco mais sobre ele, mas ele acaba causando uma condição, uma doença chamada enterocolite pseudomembranosa. E nesse caso, existem duas possibilidades. Pacientes que são infectados por Clostridium difficile podem ter um quadro mais de diarreia severo, mas que é autolimitado ou que precisa de um tratamento, mas ele vem a cura, uma condição mais benigna. E tem os pacientes que evoluem, então, para o quadro mais grave, que é a própria colite pseudomembranosa, que também pode ser mais leve ou mais grave. Então, nos casos em que essa infecção ela é refratária, ela é recorrente, se estabelece esse quadro inflamatório da mucosa e precisa de uma intervenção num caminho mais diferenciado, que é o que a gente vai falar a seguir. Mas, enfim, o que a gente observa nesse quadro? O que os médicos observam nesse quadro quando fazem aqui uma secção intestinal ou fazem uma endoscopia? Então, o paciente apresenta esse aspecto da mucosa com a formação de uma pseudomembrana, certo? Esbranquiçada, que é composta por fibrina, muco, células epiteliais necrosadas e leucócitos, tá? Então, glóbulos brancos. Então, esse é o aspecto que é observado nos pacientes. Quando que essa condição foi pela primeira vez mencionada, observada? Vejam, faz bastante tempo, foi em 1893, que foi descrito pela primeira vez uma paciente que veio a óbito por colite. Então, foi lá descrito, mas sem saber ainda qual era o agente causador, qual era a etiologia da doença. Até que, em 1935, foi isolado pela primeira vez, curiosamente de recém-nascidos saudáveis, um bastonete que recebeu o nome de Bacillus difficile, e depois ele foi reclassificado como Clostridium difficile. E vejam que, curiosamente, esse nome pode reportar a essa ideia de que é difícil o tratamento, mas não existia associação desse micro-organismo com nenhuma doença nesse momento em que ele foi isolado. Ele foi isolado de crianças saudáveis, de bebês saudáveis, tá? Então, na verdade, esse difficile é relacionado à dificuldade de manipular ele em laboratório de microbiologia. Um micro-organismo chato de cultivar, chato de manter em cultura pura, por isso o nome. Então, ele não teve nenhuma associação naquele momento a alguma doença, mas em testes iniciais, feito infusão desse micro-organismo e aplicado
em animais de experimentação, se observou que levava à morte, que esses animais morriam por parada respiratória. Então, acendeu um sinal de alerta que é um micro-organismo perigoso, vamos tomar cuidado na sua manipulação. Então, a gente tem aqui uma imagem de microscopia óptica, onde a gente vê que são bastonetes, e eles têm aqui um esporo aqui numa das pontas, está aqui corado com essa técnica para corar esporos, a gente usa um corante chamado verde de malaquita, e aí a gente consegue, então, identificar o esporo dentro do micro-organismo, certo? Bom, mas ele ficou numa certa obscuridade por um tempo, sem saber exatamente o que ele causava em humanos, já que ele foi isolado de crianças saudáveis. Então não se sabia bem qual o problema, o que ele está fazendo aí no ambiente, que risco que ele nos coloca. Mas vamos lá, quem é o Clostridium difficile? Ele é, então, como nós já falamos, um bastonete, ele é anaeróbio, ele é gram-positivo, ele tem um esporo subterminal, como eu já comentei, todos os clostrídeos fazem esporos, e ele pode ser encontrado na microbiota intestinal de humanos ou de outros animais. Porém, em adultos, em geral, ele não se estabelece. Se a gente tiver uma microbiota íntegra, ela é suficiente para não permitir que esse micro-organismo se desenvolva. Isso não só o difficile, como alguns outros clostrídeos, como o próprio Clostridium botulino, eles não se desenvolvem em geral, justamente pela barreira da microbiota em equilíbrio, certo? Porém, se presente, ele pode produzir duas toxinas, que são a A e B. A toxina A é uma enterotoxina e a B é uma citotoxina. Vejam, curiosamente, nem todas as cepas produzem toxina. Então, reforço aqui a importância da cepa, seja por um microorganismo de risco, seja por um microorganismo promotor de saúde, sempre é importante a gente conhecer a cepa, porque a informação da cepa pode determinar coisas bem decisivas. Aqui é de uma outra fonte, eu tirei algumas imagens de microscopia de varredura e de transmissão, onde a gente vê detalhes do microorganismo, quando injuriado ou não, e também detalhes do esporo do microorganismo. Aqui é transmissão, que é uma técnica de ampliações maiores, em que a gente faz cortes transversais do microorganismo ou das suas estruturas. Bom, então a colite pseudomembranosa, ela era uma condição muito rara, embora descrita em 1890, ela era uma condição muito rara na era pré-antibiótica. Mas, lembrando que a descoberta da penicilina foi feita em 1928 pelo Alexander Fleming e foi impulsionada pela Segunda Guerra Mundial, a produção em larga escala. Então, quando os antibióticos se tornaram disponíveis, que a indústria farmacêutica conseguiu abastecer os mercados com os antibióticos, e eles passaram a ser utilizados na prática clínica com frequência, que isso a gente está falando da década de 70 e 80, aí essa enfermidade se torna epidêmica. Então, ela se torna uma complicação comum relacionada com o uso de antibiótico. Você trata uma infecção e depois você tem uma diarreia a seguir, depois, no período de recuperação, que pode estar relacionada com proliferação e infecção por Clostridium difficile. Então, em números, os norte-americanos são muito bons em fazer esses registros. Ela comete cerca de 500 mil americanos por ano e leva de 15 a 30 mil americanos ao óbito por ano. São números expressivos. E é um micro-organismo que se tornou endêmico em hospitais. Então, às vezes, você está internado para fazer algum procedimento e você pode se contaminar com Clostridium difficile, ou você pode ser um visitante que foi lá acompanhar o seu parente, você usou o banheiro e você se infectou. A sua microbiota está em equilíbrio, não vai acontecer nada, você vai eliminar esse Clostridium difficile normalmente, seus guerreiros combatentes estarão lá prontos para eliminar esse microorganismo, mas algumas vezes isso pode escapar porque a sua microbiota não estava em equilíbrio, porque você tinha acabado de fazer um ciclo de antibiótico. E aí, os guidelines sobre essa infecção, eles apontam, então, para o transplante de microbiota para os pacientes que têm múltiplas recidivas, onde você não consegue resolver a partir do uso de antibiótico. Como é feito o diagnóstico laboratorial da colite pseudomembranosa? Bom, a gente pode ir por dois caminhos. A gente pode ir atrás da toxina, a gente faz isso para Staphylococcus aureus também. A gente pode ir atrás da toxina ou a gente pode ir atrás
do micro-organismo. O que vocês acham que é melhor? Eu diria que é ir atrás da toxina, já que nem todas as cepas são toxigênicas. E aí as toxinas são duas, e a gente, se puder investir na investigação da toxina, é melhor, mais correto. Então, aqui existem diversas possibilidades que estão aqui listadas, que eu tirei de um site de medicina americano. Então, você pode fazer o teste de citotoxina das amostras fecais, que é um teste que tem bastante sensibilidade e alta especificidade também. Lembrando que sensibilidade são pacientes positivos, teste positivo para paciente positivo, e especificidade é teste negativo para paciente negativo. A limitação, nesse caso, é o custo, é uma análise cara e um tempo considerado demorado, 48 horas, que a gente pode até pensar, mas 48 horas são só 2 dias. Para um paciente que está com uma diarreia muito severa, isso pode ser muito tempo. Pode ser feito também pelo teste de ELISA, o resultado sai mais rápido, a especificidade é alta ainda, mas a sensibilidade um pouco mais baixa. E outra possibilidade é fazer PCR, também com alto custo. Então, todos esses testes aqui, padrão ouro, são baseados na identificação das toxinas ou das toxinas. Agora, você pode ir buscar o micro-organismo, e aí a gente tem, isso se aplica melhor, então, para estudos epidemiológicos, e aí você consegue reduzir o custo da sua análise. E aí também, para a detecção do micro-organismo, você também tem 2 caminhos, você pode usar testes para antígenos, que a gente em microbiologia chama de testes rápidos, ou você pode fazer a cultura anaeróbia desse micro-organismo, utilizando condições seletivas de crescimento. Agora, você pode fazer isso como triagem, por exemplo. Por exemplo, eu quero ver, só quero testar toxina nos pacientes que forem C-diff positivos. Isso faz sentido, porque você não está jogando dinheiro fora. Se o paciente não tem o micro-organismo, ele também não vai ter a toxina. Então, existem esses caminhos, essas possibilidades que estão abertas a depender do objetivo. Se é estudo, se é pesquisa, se é um país rico, se é um país não tão rico, e assim por diante. Bom, eu vou falar agora de alguns artigos. Eu começo com esse da revista Microbiome, é uma revista muito conceituada, e o grupo da doutora Emma, que é canadense, também é um grupo muito conceituado. Então, eu já vou falar do estudo em si, eu só vou começar apresentando primeiro essa figura que explica muito bem o que acontece no caso dos pacientes que vão tendo um agravamento a cada recidiva da infecção. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui em azul um paciente que tem uma microbiota, é um adulto, tem uma microbiota estável, em eubiose, e ele tem uma infecção qualquer. Vamos dar o exemplo de uma infecção de garganta. Eu nem sei se é o melhor exemplo, mas vamos lá. Então, ele teve uma infecção de garganta por Streptococcus termófilos não, Streptococcus, certo? Estou acostumada a falar do termófilos. Então, ele teve uma infecção de garganta por Streptococcus. Muito bem, então ele foi ao médico, ele recebeu uma indicação de um tratamento, um antibiótico específico, ele faz o ciclo desse antibiótico, e aí vai matar o Streptococcus da garganta e vai matar os Streptococcus aqui, estão vendo eles em roxinho? Vai matar os Streptococcus da microbiota também, da microbiota intestinal. E não só eles, como outros micro-organismos também vão perecer. E aí você vai romper o equilíbrio, vai romper a homeostase que tinha na sua comunidade e ela vai se tornar uma microbiota suscetível. Digamos que nesse momento da sua vida você era negativo para Clostridium difficile, certo? Você era C. diff negativo. Mas você entrou em contato com esporos de Clostridium difficile. De onde vieram esses esporos? Da alimentação, você foi no hospital visitar alguém, usou o banheiro, enfim, de alguma fonte eles vieram. Você entrou em contato com esses esporos, eles chegaram aqui nesse ambiente e germinaram. Então, eles produziram a célula vegetativa. Essa célula vegetativa vai começar a querer se multiplicar e só que ela vai ser impedida pela flora ou microbiota remanescente, porque normalmente é o que acontece. Sendo que ele está sendo atacado e ele quer proliferar, quando ele atinge uma determinada contagem, então isso é mediado por mecanismos que a gente chama de quorum sensing, que é um sensor de quórum, ou seja, quando ele atinge uma determinada contagem, ele começa a produzir toxinas, assim ele o faz, ele começa a produzir toxinas.
Qual que é a intenção dessa toxina? Ele quer atacar o hospedeiro? Longe disso, o sonho da vida desse micro-organismo, usando aqui uma linguagem mais lúdica, o sonho da vida desse micro-organismo é viver dentro desse hospedeiro, do hospedeiro humano. Ele não quer atacar o humano, mas ele acaba machucando a parede intestinal e causando as diarreias e causando a colite. O que ele quer com essas toxinas é justamente combater os micro-organismos que aqui estão e se estabelecer nesse ambiente. Então, ele está brigando para permanecer dentro dessa comunidade, ele lança a mão desses mecanismos, dessas armas. Esse paciente, então, com uma diarreia severa e que não é autolimitada, volta ao hospital, pode ser até testado para ser difícil, o médico pode saber que esse é o alvo terapêutico e vai tratar de que forma? Com antibiótico. Geralmente é utilizado vancomicina. Então, esse paciente recebe vancomicina, a vancomicina vai eliminar as células vegetativas, mas lembrem que aqui dentro tem um esporo ali guardadinho com toda a informação genética. Então, as células vegetativas vão morrer, vão parar de produzir a toxina, o paciente vai melhorar, e passa um tempinho, os esporos vão começar a germinar, não vão encontrar uma barreira boa, porque você acabou de fazer um segundo ciclo de antibióticos, então essa barreira da microbiota está completamente bagunçada, ineficiente, e aí ele volta com mais força. E assim esse ciclo vai se repetindo muitas vezes. Então, vejam, a gente tem tanto a possibilidade do paciente passar isso por uma vez apenas, mas ele consegue se restabelecer, como o paciente que não consegue mais sair desse ciclo. E ele vai cada vez piorando, agravando as condições de saúde. A ponto em que a qualidade de vida dele fica péssima, ele fica dentro de casa o tempo todo, não consegue ter vida social, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada mais, a não ser ficar perto de um banheiro. E aí é que ele procura o médico desesperado, volta ao médico desesperado. E aí o médico fala para ele: olha, é, a gente vai ter que usar outra abordagem. O antibiótico, de novo, não vai resolver a sua situação, ele já percebeu isso, inclusive. E aí ele propõe: então vamos fazer um transplante de microbiota, um transplante de fezes. Eu assisti uma palestra de um médico do Albert Einstein no Pré-Procim, faz alguns anos, é um evento do Ganipão. Desculpa que eu tô ficando rouca. E as pessoas perguntaram, e como que o paciente recebe essa informação? Ele falou, com estranheza, os pacientes estranham. E aí depois a pergunta foi, e eles topam? Eles concordam? E o médico falou, eles concordam na hora, porque eles estão numa situação de qualidade de vida muito comprometida, muito prejudicada. Então eles topam na hora. E depois a pergunta, e com uma aplicação, uma transferência de material fecal, um transplante, resolve? E ele falou, em geral, sim. Em geral, 90% deles se recuperam com uma única aplicação e vida normal daí para frente. Então, é um tratamento revolucionário, digamos, de uma forma simples, que não requer, aparentemente, não é tão complexo, porque, por exemplo, uma transfusão de sangue requer o fator RH, então não existe muito essa questão de incompatibilidade, mas é claro que você pode procurar um doador que tenha um padrão alimentar, um estilo de vida saudável, é claro, mas, por exemplo, você tem um onívoro, de repente, um transplante de onívoro, você tem um vegetariano, de repente, um transplante de vegetariano, então, mais adequado ali com o padrão alimentar, o costume alimentar daquele paciente. Então, agora voltando ao estudo da doutora Emma, então aqui a ideia é fazer um transplante, só que não é das fezes com tudo que elas têm, mas de um grupo específico de micro-organismos, eles chamam esse pool, esse consórcio de repopulate, certo? Então tem aqui quem compõe, quem são eles, então tem Escherichia, tem Fecalibacterium pravlitzi, Lactobacillus, bifidobactérias, entre outras. E vejam, aqui eu reforço uma informação que eu trouxe na aula anterior que eu dei, e eu falo novamente. Eu tenho aqui um Lactobacillus casei. Eu posso chamar esse micro-organismo que está aqui nesse produto, posso chamar esse repopulated probiótico, já que ele tem um Lactobacillus casei aqui? Não posso. Posso chamar um Lactobacillus casei intestinal? Eu fiz aqui, passei no Malditoff e vi que tem Lactobacillus casei. É um probiótico. Vou tirar daqui, vou colocar no iogurte, vou colocar no suplemento. Pessoal, não é assim.
ok? Então, eu posso chamar de microbiota benéfica. Em inglês existe um termo chamado beneficial, o pessoal chama também beneficial microbes, ou seja, micro-organismos benéficos, flora benéfica, tudo isso é válido, só não pode chamar de probiótico, certo? Porque a gente, para chamar de probiótico, tem muitas etapas e tudo termina com pelo menos um estudo clínico, placebo controlado, com efeito de promoção à saúde. Bom, então nesse estudo da doutora Emma, eles acompanham dois pacientes que recebem então esse Repopulate, aqui acompanhado a linha do tempo desses pacientes, e curiosamente, eles recebem até, eles precisam fazer uso de antibióticos em algum momento mais para frente aqui né, no paciente número 1, na semana 72, do 2 na semana 40, e são vários antibióticos, inclusive, então são pacientes frágeis, que já têm problemas múltiplos de saúde, e a diferença do 1 para o 2 é que eles, no paciente 1, eles também, além do Repopulate, eles também usam, previamente, na verdade, Saccharomyces boulardii, certo? Então, depois vocês podem ler na íntegra. Mas eu trago mais uma informação aqui, um gráfico que eu achei interessante, em que a gente vê o PT é o pre-treatment, ou seja, como era a microbiota desses pacientes, o perfil da microbiota antes deles receberem o tratamento com o Repopulate. Então, vejam, observando essas duas linhas aqui, colunas, né, melhor dito, vejam que elas são muito diferentes entre elas. Então, esses pacientes têm microbiotas, a gente está falando aqui em nível de família, a gente escolheu um nível taxonômico, aliás, a gente não, eles, né, a doutora Emma e o seu grupo. Então, são muito diferentes entre eles. Aqui, na primeira coluna, a gente tem o próprio Repopulate, então vejam, por isso que ele é tão idêntico de um para outro, do paciente 1 para 2, e depois que os pacientes receberam. Então vejam que depois que eles recebem o transplante, essa microbiota vai se estabilizar, é sempre assim, ela precisa de um tempo para se estabilizar, e aí a gente vai vendo uma redistribuição aqui, o que a gente chama de remodelamento também, como quiserem, mas quando chega aqui no mês 5, não, no mês 6, que é a última coluna, vejam que entre os dois pacientes, eles guardam uma certa similaridade, eles guardam uma certa semelhança, tá? E também se parece um pouco com o próprio Repopulate, mas o Repopulate, de novo, não é fezes, né? É um combinado, um consórcio microbiano. Agora eu vou trazer uma revisão sistemática que fala sobre transplante de microbiota. Aqui eles chamam também de bacterioterapia fecal. Também não acho muito correto, porque aqui está falando de bacterioterapia, sendo que a gente não está transferindo com essa técnica apenas bactérias, também outros agentes, como já comentei, arqueias, eventualmente vírus, fungos também serão transferidos, e todo o teatro de atividades. Então, nesse caso, vejam que o transplante de microbiota resultou em resolução, vou chamar de cura, mais fácil falar assim, de 92% dos pacientes. Sendo que 89%, que é quase 90%, depois de um único tratamento, um único procedimento. Então, em geral, como eu já tinha comentado, 90% das vezes vai dar certo, 10% das vezes também não vai dar certo, e aí eu também não sei que outra opção dá para esse paciente, não saberia que outra opção dá. E eles mencionam, então, nesse trabalho, olha, terapias alternativas como probióticos, substâncias ligadoras de toxinas ou antídotos, o que também é uma abordagem bem interessante, imunoglobulinas ou vacina contra o Clostridium difficile não estão comprovados ainda. Não quer dizer que a gente não deva seguir estudando, tá? Mas, por enquanto, até a data da publicação desse artigo, que foi 2011, o que está valendo é isso. Acho interessante também mencionar esse guideline da Infection Disease Society of America, que é uma atualização de 2017, e ele é um material bem prático, né, de consulta bem prática. E aí eu fiz uns recortes aqui, coloquei ipsis literis. Então, em relação aos probióticos, que é uma pergunta frequente, é uma possibilidade? O que eles respondem nesse guideline? Os dados são insuficientes, então é no recommendation.
para o tratamento da infecção por Clostridium difficile. Vejam, para o tratamento da infecção estabelecida. Porém, esse porém é meu, muitas meta-análises mostram que a terapia com probiótico ela pode ser eficiente para prevenir que comece uma infecção. Ok? Então vejam, isso é interessante, que a infecção comece, mas tratar a infecção a gente não consegue. Se a gente, de qualquer forma, está inclinado a querer estudar os probióticos ou continuar estudando, que a gente deve continuar, né, que é para abandonar o estudo, existe mais documentação com a Saccharomyces boulardii, é o que mais tem evidências até o momento. E é interessante que você pode fazer junto com a aplicação junto com o antibiótico, a suplementação junto com o antibiótico para tratar o C. difficile. A C. boulardii é uma levedura, então ela não vai ser inativada, destruída pelo antibiótico, porque dá probiótico, bactéria com antibiótico, às vezes você está jogando dinheiro fora, porque o princípio ativo vai eliminar aquele probiótico caro que você está administrando. Então, uma possibilidade é partir para Saccharomyces boulardii. E aí, pessoal, sem conflito de interesse com nenhum laboratório, coloquei aí mais de 3 marcas, que era o que eu precisava, coloquei 5, mas possivelmente existem outras. E aí, nesse estudo, eles fizeram, então, a administração da vancomicina junto com o Saccharomyces boulardii, tiveram resultados mais importantes, resultados significativos na diminuição da recorrência ou da recidiva dos pacientes, e isso foi estatisticamente diferente do grupo placebo, que recebeu, então, vancomicina e placebo. Quero saber sobre outros micro-organismos além da Saccharomyces boulardii. Então, eu fui atrás de um outro artigo para tratamento da infecção de adultos. E aí, nesse trabalho, eles, então, administraram 4 cepas de probióticos, estão aqui descritas, e também foi um estudo placebo controlado, e eles observaram, então, os achados não foram, assim, muito fortes, mas eles observaram que os pacientes recuperaram mais rapidamente, e aí eles puderam terminar antes o período de utilização do antibiótico. É claro que você tem que fechar o ciclo do antibiótico, mas eventualmente, em alguns casos mais graves, você acaba estendendo. Então, aí eles colocaram como uma vantagem que os pacientes recuperaram mais rápido e aí puderam sair antes do uso do antibiótico. Para quem é da área clínica, eu recomendo fortemente a leitura desse guideline da World Gastroenterology Organization Global. Ele foi apresentado na aula passada pelas doutoras Fernanda e a doutora Estela, e ele é um material que está muito bem descrito. Eu acho que até eu vou utilizar mais os conteúdos daqui para o preparo das minhas aulas. Então, vejam que eles apresentam uma tabela com várias condições de saúde e a recomendação e o nível de evidência até aquele momento. Então, especificamente para a prevenção da diarreia associada a Clostridium difficile, vejam, vou dar uma pausa aqui, a gente não está falando de tratamento de colite pseudomembranosa, a gente está falando daquela situação lá mais benigna, certo? Claro, depois vocês podem ler os artigos mais a fundo, eu não tenho certeza se algum deles aqui não fala especificamente do tratamento de colite pseudomembranosa, eu não tive tempo de ler todos eles, mas o que eu apresentei foi esse daqui, certo? E aqui, qual o nível de evidência para essa combinação aqui de micro-organismos? Eu não sei se é um produto comercial também, tá? Precisaria checar isso. Então, o nível de evidência é 3, não é um nível alto, tá? Por quê? Porque é um estudo. Na hora que já for mais de um estudo, como aqui o Saccharomyces boulardii, já sobe o nível de evidência para 2, ok? Tem aqui o prebiótico oligofrutose também, com nível de evidência 3. Ok, como é feito? Tô sem relógio, deixa eu dar uma olhada no tempo. Tá ótimo. Como é feito o transplante de microbiota? Bom, de novo, não é algo para ser feito em casa, tá? Embora algumas pessoas estejam fazendo. A gente não deve recomendar, propagar essas técnicas, pelo contrário, a gente tem que alertar as pessoas dos riscos. Então, ele é feito em ambiente hospitalar. Então, nós temos caminhos aqui, possibilidades. Então, primeira possibilidade é por meio de um enema, que é a introdução do material através de uma sonda retal, que é aqui a primeira figura. Só que essa sonda ela não vai conseguir
ultrapassar esse ângulo aqui, que é chamado de ângulo esplênico. Então, ele vai ter uma limitação de se restringir mais a essa porção aqui do cólon descendente. E no intestino, a gente tem a chamada lei do intestino, que faz com que os movimentos peristálticos sejam da boca para o ânus, então ele vai varrendo esse conteúdo sem que ele consiga se espalhar pelo restante do cólon. Mas, pelo menos, esse transplante ele fica restrito ao cólon. Isso é um ponto interessante, tá? Então, ele tem suas vantagens também dele ficar aqui restrito ao cólon. Outra possibilidade é por meio de uma colonoscopia, que requer, claro, o preparo do paciente para a técnica e requer, então, o uso do colonoscópio, de outro médico colonoscopista, que vai ter a habilidade de fazer todo esse trajeto aqui sem perfurar, porque se ele perfurar uma alça intestinal, aí vai dar abdômen agudo, vai dar um quadro grave, com riscos seríssimos para o paciente. Mas essa é uma técnica que você vai ter mais sucesso em fazer essa transferência de material fecal. E a outra possibilidade é fazer via alta, via sonda, de preferência posicionada nasojejunal, certo? Então, não no estômago, não no duodeno, mas no jejuno, de preferência. Por que que a gente não pode posicionar no estômago, que a gente não tem que ultrapassar aqui o cardio, que é tão complicado? Porque o paciente vai ficar com hálito ruim, certo? Então, ele vai ficar com hálito forte e ruim. Então, é importante que ele seja posicionado mais para frente. E se o paciente já tiver acesso aqui por uma jejunostomia, por exemplo, você pode utilizar esse acesso para fazer, então, a transferência desse material, tá? Então, essas são as possibilidades. Muito bem, onde ele é feito? Em que hospitais, em que locais essa técnica é realizada? Então, eu trago uma matéria aqui, eu nem sei se ela está bem atualizada, né? Mas aqui, conforme vocês podem ver, no HC da Universidade Federal de Minas Gerais, foi criado o primeiro centro de transplante de microbiota fecal do Brasil. Então, inclusive, quando eu estava montando essa aula, eu queria muito que a gente tivesse um médico que trabalha nessa área falando com a gente, se não dando a aula toda, pelo menos respondendo as perguntas. Então, eu fiz contato com o médico que era responsável por uma pesquisa há um tempo atrás, lá na UFMG, que é o Dr. Luiz Gonzaga Coelho, talvez alguns de vocês que estão me ouvindo o conheçam. Ele respondeu gentilmente a minha mensagem, mas me parece que ele está aposentado, então ele falou que agora quem está à frente dos transplantes é o Dr. Daniel Terra, que ele estaria ocupado nessa data, mas enfim, fiquei com contato de ambos. E porque, como eu comentei na aula anterior, eu não sou da área clínica, certo, pessoal? Eu sou da área de desenvolvimento de produto, da área de microbiologia. Então, na verdade, minha pesquisa tem desafios, mas ela acaba sendo mais simples, porque o que eu faço é devolver micro-organismos para os alimentos. E aí, a ideia é colocar micro-organismos que não oferecem risco e que são promotores de saúde. Essa é a minha proposta, certo? Então, se vier perguntas muito da área clínica, possivelmente não vou saber responder. Bom, futuras indicações. Como eu tinha comentado, atualmente se usa para tratamento da colite pseudomembranosa, mas as possibilidades são muito amplas e elas estão mais restritas à pesquisa nesse momento. Então, exemplos que eu citaria são tratamento de câncer coloretal, doenças inflamatórias intestinais, como síndrome do intestino irritável, obesidade, síndrome metabólica, doenças alérgicas, atópicas, doenças hepáticas, doenças autoimune, doenças do sistema nervoso central, TEA, transtorno do espectro autista também, entre outros. Então, a gente vai encontrar uma literatura que só cresce, né, tá? Tudo isso, todos esses estudos estão em crescimento, se explodindo o número de artigos, mas na prática mesmo, que eu saiba, só colite pseudomembranosa até esse momento, tá? Bom, aqui, de novo, o mesmo journal, Chinese Medical Journal, eles trazem aqui
esse periódico, um review sobre 85 doenças que podem ser tratadas a partir do transplante de microbiota fecal. Vejam que interessante. Então, depois vocês podem se debruçar sobre esse artigo. Me chamou a atenção aqui, achei curioso, por exemplo, psoríase, epilepsia, doenças pulmonares e hepáticas, enfim, tem uma gama grande de aplicações que são apresentadas. E aí, em números, eles fazem um recorte temporal aqui de 2011 a 21. Então, para tratamento de... Ai, sobrepondo, não estou enxergando. Esse eu arrasto aqui. Para pacientes com infecção por Clostridium difficile, foram tratados mais de 10 mil pessoas por transplante de microbiota no mundo, a partir desses artigos, né? Não são dados dos hospitais, dos prontuários médicos, são a partir da literatura. Mais de 1.000 pacientes foram tratados para colite ulcerativa, doença de Crohn, 100, e intestino irritável, 1.000. Então, esses aqui são os mais estudados, são os top 4 aqui, né? Está na lista dos top 10, mas existem outras possibilidades também. Bom, existem riscos para essa técnica? Infelizmente, sim. Que pena, parece algo simples, mas existem riscos e isso a gente ficou mais atento a essa questão dos riscos a partir de um óbito que aconteceu, de um óbito e um paciente clinicamente enfermo, com uma infecção grave, que receberam fezes do mesmo doador. Então, o doador estava lá saudável, tudo bem, tudo ótimo, tanto que ele qualificava para doação. Ele fez a doação, 2 pessoas receberam, uma delas morreu em seguida e o segundo teve uma infecção invasiva. Então, o que fez a correlação especificamente com a doação. Aí eles foram investigar um pouco mais a fundo as fezes desse doador. Então, observem que às vezes que tudo precisa ser melhorado, né? Com certeza, a transfusão de sangue por exemplo, é uma técnica muito importante, salva muitas pessoas, mas ela também precisou sendo melhorada. Vamos fazer agora exames para tais e tais doenças, vamos no questionário perguntar tais e tais perguntas. Então, tudo isso, existem sempre os riscos associados a essas técnicas, tá? Muito bem, e o que o futuro reserva para a gente? O que está à nossa frente? O que o futuro guarda? Quais as próximas novidades? Bom, então aqui eu trouxe algo bem revolucionário mesmo. Eu topei com esse artigo da revista Nature Biomedical Engineering, onde eles fizeram um protótipo de vaso sanitário que faz análises das excretas dos pacientes. A ideia aqui não é que esse vaso seja instalado nas residências, mas nas clínicas, que o paciente fique internado por um certo tempo. E aí, detalhe, ele pode ser utilizado por mais de uma pessoa, porque você faz a biometria ali, inclusive, então ele vai associar aquele dado àquele paciente, àquele usuário, naquele momento ali, e vai armazenando os dados. E aí ele faz análise tanto de urina, e aí as análises de urina ele descreve, eu não vou lembrar todas, mas eu lembro que tem volume, coloração da urina, aí ele contabiliza também, né, no final do dia, quanto esse paciente excretou de urina, não sei se ele também não faz alguma análise bioquímica, pH, ele faz algumas outras análises lá, que depois eu teria que olhar de novo. E ele também tem uma câmera, olha que curioso, ele tem uma câmera que faz escala de Bristol nas fezes. Então ele fala, olha, deu Bristol 3, Bristol 1. Então vejam que no futuro, possivelmente, a gente vai encontrar equipamentos como esse. Faz lembrar um filme também, O Demolidor, que tem umas coisas assim. Eu também, falando um pouco de futuro, eu comento sobre esse equipamento portátil, que é um sequenciador portátil de DNA e RNA de tempo real,
que o lema da empresa é que você possa sequenciar DNA e RNA de qualquer coisa, claro que a gente está falando de material biológico, por qualquer um e em qualquer lugar. Então, a partir desses dispositivos, esse aí, como vocês veem na palma da mão, tem o tamanho de um grampeador, sendo que um Illumina tem o tamanho de uma estufa, a ideia é você poder transportar para diversos locais, a campo, enfim, e conseguir fazer essas coletas. E como ele faz um sequenciamento de sequências longas, isso facilita também depois a bioinformática. Então, eu não vou rodar, eu gostaria de rodar um vídeo sobre ele, mas depois vocês podem baixar na internet e ver, porque eu não sabia se estender muito a aula. Bom, agora a pergunta: pensando em ser um doador, digamos que você é uma dessas pessoas super saudáveis, que tem um hábito intestinal maravilhoso, uma qualidade de vida excepcional, uma alimentação muito boa, não é usuário de nenhuma substância ilícita, você tem uma genética muito boa, você não usa antibiótico nunca, você não fica doente, enfim. E você tem um volume fecal muito bom também, e você poderia ajudar outras pessoas. Então, por que não se tornar um doador? Assim como a gente tem pessoas que são doadores de medula, doadores de sangue, enfim. Então, aqui eu trago uma notícia também um pouco desatualizada, de 2019. Essa aula eu já dou há um tempo, essa é uma aula que eu tenho montada, eu dei uma melhorada na aula. Mas vejam, a Unesp, há um tempo atrás, de Botucatu, estava selecionando esses doadores para tratamento de colite. Aqui, no caso, retocolite ulcerativa, certo? Então, eventualmente existem pesquisa. Você pode fazer doação para pesquisa ou você pode fazer doação para bancos que fazem tratamento de pacientes. E aí eu proponho da gente assistir esse vídeo, não sei se a gente vai conseguir, será? Que ele carrega aqui. Ah, carregou. Vamos assistir, prestem atenção, eu peço desculpas que ele está em inglês, mas aqui a gente vai ver como é feita a entrevista, como é feita a coleta, como as fezes são processadas, enfim, N outras coisas que gastaria muito tempo eu explicar. Então, vamos assistir. Fecal microbiota transplant, FMT, is a medical procedure where you take a healthy person's stool, aka shed, and inject it into an unhealthy person's bowels to replenish good bacteria and other microorganisms necessary for proper gut function. In the past 2 decades, fecal transplants have gone from a fringe experimental practice to an FDA-approved treatment for deadly bacterial infection, Clostridium difficile, or C, which it has proven 90 to 95% effective at curing. We're getting close to the end here. And numerous clinical trials are currently underway to see if fecal transplants can be used to treat a wider array of intestinal diseases, as well as conditions affecting the liver, the immune system, even moods, all of which has exponentially increased the medical community's demand for good shit. So in order to have fecal transplants, obviously you need feces. The earliest forms of the procedure, people would just kind of like pick their friends with really healthy bowels, take that feces to the hospital, and the hospital would divvy it up and put them in them. There's now a stool bank called Open Biome in Boston, which accepts donors, gives them like $40 or so, and screens them for anything that can draw up their stool. So the donors they do have are super healthy, like Joe, who is showing up here at 7 in the morning, having run from his house, making coffee. Ready? The key part to sort of our business model is really that, you know, the old way of doing FMT was you invest a lot of time and effort into finding a good donor. You treat one patient and then you never use that information again. In our case, the view is, hey, you know, people poop every day. We take many, many samples and treat many, many patients for a single donor. It's like having a prize fighter or something. Yeah, that's exactly right. In terms of donors, all the foot traffic this morning was all like young and male. They're definitely young. I think that they're like 2/3 male or something like that. It's kind of a typical donor. I was going to ask if there was any difference gender-wise between like if stool varied from male to yeah, stool size. We looked at that a while ago. I don't think we saw a difference because I was like very interested in that. I seem to remember there was a correlation between like body mass, like bigger people take bigger shits, but I think it's pretty varied. They're small guys that have very generous samples. So. Right. Okay. Yeah, you were telling me about someone was the like top donor. Yeah, we had this guy who used to deliver like half-kilo samples like every day. It was like consistently every day. It's like, you know, he probably produced as much as like
3 or 4 normal donors. So I don't know what that guy ate, but maybe a lot of fibers. Yeah. Before OpenBiome, stool donors can start making $40 a squat. They must undergo a rigorous screening process that involves testing their stool for any bloodborne pathogens like HIV or hepatitis, as well as a 179-question survey about their dietary health, medical history, and general behavior. In hopes of making a little mad money for my stay in Massachusetts, I submitted a sample of my own. Thanks. All right, so we're going to open this guy up. Oh, apologies for the smell. Yeah, well, that's just the name of the game. Yeah. And it dissipates. It's always the worst in the beginning, and then it disappears. Okay. We're going to take this out of the biosafety cabinet and bring it over to our homogenizing machine. This kind of sealed everything from entering the bag as well as keeping it in there, right? Okay. There's something really perverse about this. I just feel bad. It's our livelihood. So kind of hang the bag in the top here, close this, and then it's going to go for 2 minutes, 30 seconds. So okay. Your sample's a pretty intermediate size. Our average is about 150. Our biggest is somewhere over 600. What? It's crazy, right? It really seems like this is a machine that is doing the job a single person used to do. Technically, you probably could break it up by hand. This is obviously a much better way. So we will pull this out. You can see this is beautifully broken up. You have a great sample. Thanks. So sometimes there will still be some kind of pieces still intact. We'll want to run it a second time, but yours seem to homogenize perfectly. So this is good to go. Okay. Well, the stool technician had very nice things to say about my sample. There's only so much you can tell about a person's crap from smooshing it up and looking at it. To supplement the physical screening, I'll now be given a long and rigorous interview on my lifestyle and general health. Thanks for coming in. What we normally do is go through a clinical assessment, and you've had the stool test, which we'll run through some results, and that's how we assess for donors to come on board. So firstly, do you experience any regular stomach issues at all? Any constipation or diarrhea or abdominal pain at all? A little bit of constipation, usually travel related, and then occasional diarrhea. In the last 12 months, did you travel outside the US at all? Yes. Whereabouts? Mexico. And how long were you there for? A week. And can I ask what you did in Mexico? Harvested opium poppies. Interesting. Was that part of the... We also harvested weed, but okay. It was the point was to go there, harvest opium poppies. Great, and I think that's all the questions we'll ask for today. Is there anything that has disqualified me off the bat? So I think the travel, hanging out in poppy fields. Yep. Sorry, I can't. That's all right, Tom. Wow. So 3 questions in, and I'm already out of the run. It's unclear how harvesting opium may have compromised my shit, but OpenBiome has an incentive to be cautious, given how little is currently understood about feces and how it interacts with the digestive system of a foreign body. As more research is done into FMT, however, science will hopefully make donating stool as safe and straightforward as giving blood, as well as expand its applications beyond C. diff. We're kind of in this lucky position where we already know that this works really well for this infection. We're sort of just making that available. We didn't sort of discover and then FMT is a treatment for C. diff. Yeah, my understanding is like the whole reason you guys started up is because the supply for these operations was just like virtually non-existent. That source your own stool and to have a fecal transplant performed. Have you guys like basically met the demand for people doing fecal transplants at this point, or is there still like a big gap there? We're treating around 800 patients a month now, and we're in 550 hospitals in every state in 6 countries. So, and then we have 13 active clinical studies that are going on to investigate sort of new applications for FMT. And ultimately, I actually think that work could be much more impactful than even the work we're doing in C. diff, because there are 700,000 ulcerative colitis patients in the United States, and they are very poorly served by conventional medical therapies. What's interesting is in the last decade or so, we've started to understand sort of the complexity and importance of the human microbiome. These are 100 trillion bacteria that live inside you. But if it turns out that by actually changing your gut, you can change the person's health, that would be really exciting. Bem,
Então, espero que vocês tenham conseguido acompanhar bem. Não sei se o volume estava bom para vocês, mas vejam, ele fala, tem uma equipe que faz o recebimento das amostras fecais, e existem os doadores que são regulares, eles passam por uma entrevista bem demorada, e pelo que eu entendi, eles são pelo menos 100 perguntas. O entrevistador ali, o repórter, sei lá, que estava fazendo essa matéria, ele parou na terceira porque ele tinha manipulado ópio, então ele desqualificava, embora tenha doado, essas fezes não foram utilizadas. E então, para a gente ter um pouco ideia como que funciona e como que é o preparo e a administração. Ali vocês viram que tinha um paciente que estava aparentemente em ambiente domiciliar e ele mesmo fazendo a aplicação ali na injeção, mas certeza que ele tinha um acompanhamento médico e que essas fezes vieram do banco e não foram obtidas ali caseiramente, processadas caseiramente, tá bom, pessoal? Então, aqui eu colei algumas perguntas que eu coletei lá da Unesp, do site da Unesp, de que perguntas seriam interessantes, fariam parte dessa triagem. Então, perguntas relacionadas à saúde intestinal e outras condições, como diabetes, hipertensão, aterosclerose. Achei interessante também que eles incluem nessa entrevista condição neurológica, neurodegenerativa, condições psiquiátricas, justamente pela questão do eixo intestino-cérebro. Então, eles investigam também depressão, esquizofrenia, Alzheimer, doenças atópicas e outras doenças crônicas aqui listadas. É claro que eles também vão coletar pelo menos algumas informações antropométricas, então peso e altura, e a dieta. Como eu comentei, qual a importância de se perguntar em relação à dieta? É você administrar uma microbiota que seja mais próxima do hábito alimentar do paciente que vai receber. E também frequência evacuatória, se esse paciente foi hospitalizado, fez tatuagem, teve alguma doença intestinal aguda, enfim, então faz toda uma bateria de investigação e de perguntas. E também, tais como em outros tipos de doação, né, fazem pesquisa de HIV, sífilis, hepatite B, C, se o paciente vai relatar, e possivelmente algumas análises, eu não sei dizer exatamente quais, mas com certeza é feito para coproparasitológico, então se naquelas fezes tem parasita, um parasito qualquer, uma ameba, por exemplo, então, ameba histolítica, agora eu não lembro os nomes. É claro que essas fezes não serão utilizadas, mas existe, claro, um número grande de análises que precisam ser conduzidas antes de que essas fezes sejam consideradas próprias para ser passado para um paciente, né? Ser transplantado para um paciente. Agora, nessa parte do meio para o final da aula, eu vou falar sobre transplante de microbiota em pesquisa, certo? Então, eu estava falando de aplicação clínica, agora a gente vai falar em pesquisa. E aí eu escolhi um artigo, na verdade, quem me passou esse trabalho foi uma colega minha, a Fabiana Benatti, eu agradeço. É um artigo da Scientific Reports que fala justamente sobre a técnica de transplante de microbiota. Por que é importante um artigo como esse? Porque a gente não tem uma padronização ainda de como fazer esse transplante. Eu estou falando agora de humano para animal, certo? Então, o meu modelo animal pode ser rato, pode ser camundongo, mas existem pesquisadores que trabalham com animais germ-free ou gnotobiota e aqueles que trabalham com animais que têm a microbiota autóctone, que têm a sua flora própria, certo? E esses que têm a microbiota própria, eu devo usar um antibiótico e em seguida transplantar a microbiota? Sim ou não? Sempre terá vantagens e desvantagens em qualquer uma dessas possibilidades. Outra pergunta, eu devo transplantar várias vezes, fazer mais de um procedimento de transplante, porque a gente está falando de espécies diferentes. Quando a gente está fazendo de homem para homem, é um cenário, mas de animal, de homem para rato, é um outro contexto, ou camundongo é outro contexto. Então, esse artigo ele versa justamente sobre isso. Então, aqui ele apresenta algumas limitações. Por exemplo, no modelo germ-free, primeiro, é o modelo mais caro.
você precisa ter os isoladores, você vai precisar autoclavar maravilha, ração, enfim, a complexidade desse estudo já é maior, e o investimento maior também. Agora, esses animais, eles são um pouco diferentes de um animal que tem microbiota, que tem seus organismos autóctones. Vejam, a própria microbiota, já foi falado na disciplina, ela é importante para completar a maturação do intestino. Então, esses animais têm uma maturação incompleta do intestino e do próprio sistema imune. Então, eles têm placas de Peyer atróficas, baixa dosagem de IgA, células T, B, tem alterações nas propriedades do muco, que ele perde a eficiência em impedir translocação de micro-organismos. Então, é um animal que tem essa técnica, tem essa escolha para animais germ-free, tem essas limitações. Outra possibilidade, então, é usar o animal SPF, que é livre de patógenos, e ele vai ter a sua microbiota própria, mas ele tem uma maturação completa do intestino e do sistema imune, certo? Mas a microbiota própria, o que eu faço com ela? Vou utilizar um antibiótico de amplo espectro para suprimir, reduzir a riqueza e diversidade dessa microbiota, e aí eu vou ter mais sucesso em transferir o meu material fecal humano. Eu vou ter mais sucesso? Será que eu vou ter mais sucesso? Porque eu tenho problemas também em fazendo essa administração do antibiótico. Eu tenho desregulação de linfócitos T, alterações funcionais das células caliciformes, que são as células produtoras de muco. Eu tenho um aumento da resistência. Os que permanecem, os vivos, são aqueles que são resistentes a esse princípio ativo, esse antibiótico. Então, também existem limitações no uso do antibiótico. E com a pergunta que eu fazia, eu mesma respondo: a redução da carga microbiana pelo emprego de antibióticos antes do transplante nem sempre está associada com melhor transferência de micro-organismos do doador para o animal. Certo? Acho que alguém abriu o microfone. Eu tenho que olhar Pessoal, aqui. É atenção. a primeira vez que eu vou nessa cidade. Eu tenho que olhar aqui. Oi, alguém abriu o microfone. Deixa eu olhar aqui. Mas eu. Certo? Vou continuar. Já para a TV, professora, pode continuar. Obrigada. Outro ponto importante é o chamado, está lá descrito no artigo, o cage effect. Então, os animais em laboratório, eles ficam nas caixas, eles geralmente ficam em grupos, porque são animais que precisam do grupo, senão eles ficam deprimidos, digamos assim. Você pode colocar ele sozinho, mas isso vai ter alterações comportamentais no animal. Agora, quando estão em grupo, o rato, ele faz, o modelo murino, eles fazem coprofagia. Eles comem fezes deles ou dos demais. Então, isso atrapalha a estabilização da microbiota transplantada. Ok? Então, a gente tem essa limitação aqui também que precisa ser descrita. Bom, então, qual foi a proposta nesse artigo? Em vez de dar antibiótico, eles fizeram o que eles chamam de cleansing, que é uma lavagem intestinal dos animais. Fizeram que várias etapas, vários ciclos de lavagem intestinal, aqui eu imagino que seja um soro fisiológico, alguma coisa assim. E aí a gente visivelmente consegue observar que vai arrastando, então, esse material fecal, e aí grande parte dos micro-organismos vai sendo arrastado, mas não tem o efeito do antibiótico, com seus problemas. E aqui depois eles fizeram aqui embaixo, aqui uma contagem total bacteriana, gramas de micro-organismos por grama de fezes, e a gente consegue observar uma redução a partir desses ciclos de lavagem. E também fizeram PCR quantitativo, então aqui cópias de DNA do 16F por grama de material fecal. Secal, na verdade, secal, do seco, né? Não das fezes, mas diretamente coletado ali de dentro do seco. E aí se observou uma redução. Então, eles fizeram essa redução, mas a partir dessas lavagens e não a partir do uso do antibiótico. É uma proposta interessante. E aqui, nessa parte do trabalho, eles falam sobre as estratégias. Ou seja, aqui é o transplante de microbiota, do humano para o rato. Aqui, acho que, não sei se é rato ou camundongo, não lembro. É camundongo mais. Então, o G4 é uma vez, apenas uma vez. O 3
2 vezes na mesma semana. O 2 é 1 vez por semana durante 4 semanas. E o 1 é 2 vezes por semana durante 4 semanas. E depois eles pegam os dados de sequenciamento do 16S e eles elaboraram esse diagrama de Venn, onde eles veem as intersecções. Então, aqui a gente está em número de OTUs, que são as unidades taxonômicas operacionais. Antes de convertê-las nos táxons, elas chegam como OTUs na mão lá do Bioinformata. Então, eles observam aqui quantas são do doador humano, quantas são do animal antes dele receber, e no tempo 4, de todos os animais. E aqui eles veem pelas intersecções a taxa de transferência, então, de organismos humanos para os animais. E aí, curiosamente, aqui está um pouco repetindo o que eu já falei, mas eu volto nisso, que com as 4 etapas de cleansing, de lavagem, eles conseguiram uma redução da microbiota de 90%. 90% significa, em microbiologia, um ciclo logarítmico, mas, enfim, é uma redução. Aqui eles explicam novamente as estratégias que eu já comentei, e eles concluem que a transferência de bactérias humanas para os camundongos aconteceu independentemente da estratégia utilizada. Qualquer uma dessas estratégias foi eficiente em transferir material a micro-organismos humanos para os animais. E eles observaram, depois de 4 semanas, que apenas, mesmo uma transferência apenas, foi o suficiente para manter a microbiota transplantada. Então, uma vez também já é razoavelmente suficiente. Então, aí fica a critério dos pesquisadores, vocês que são pesquisadores que trabalham com animais de experimentação e com transplante de microbiota, ou pretendem fazer isso, escolherem a estratégia que vão adotar. Por fim, eu vou falar de uma contribuição do nosso grupo, vou trazer um artigo, mas antes disso, eu preciso explicar 2 modelos, comentar sobre 2 modelos. Então, na aula anterior que eu ministrei, eu falei que nós fazemos digestão em modelo estático no nosso laboratório, a gente utiliza o InfoGest, que é uma metodologia validada para os estudos de digestão, e tudo bem, pode ser feito em qualquer laboratório que tem os equipamentos e os insumos, mas existem modelos que eles fazem uma simulação dinâmica contínua da digestão, certo? A partir de reatores que estão conectados, de eletrodos, de toda uma mecanização que vai ajustando os parâmetros de pH, de temperatura, de fluxo e de anaerobiose. E aí você consegue, inclusive, colocar a microbiota de um grupo de pesquisa que você queira investigar, e essa microbiota vai se estabilizar naquele sistema, e aí você consegue fazer, tem uma infinidade de possibilidades de estudo, certo? Então, existem esses modelos dinâmicos. Então, os modelos dinâmicos podem se restringir apenas à fase alta da digestão e à fase colônica também, ou ambas, certo? Então, eu vou falar um pouco sobre esses 2 modelos. Eu já trabalhei um pouco com ambos, mas eu não tenho esses modelos no meu laboratório, então, se quiserem entrar em contato comigo pedindo uma colaboração para usar os modelos, eu já adianto que eu não tenho esses modelos, certo? Então, o primeiro que eu vou comentar é o SHIME, que é o Simulator of the Human Intestinal Microbiota Ecosystem. Então, SHIME é a sigla. Ele é um modelo múltiplo, como eu já comentei, todo conectado, onde você coloca o material intestinal para que ele estabilize lá dentro dos reatores que simulam a fase, então, colônica da digestão, e depois você roda o experimento que você quiser. E aí isso abre uma gama muito grande de possibilidades. Eu vou colocar a fotinho dele aqui, e da minha colega, a professora Kátia Sivieri, que é professora da Unesp e da Uniaras e trabalha também na empresa Nimbex. Vejam, ela fez o pós-doc dela na Bélgica, trabalhou com o SHIME lá na Bélgica, e depois ela pediu um pós-doc para a FAPESP e montou esse equipamento no Brasil, validou ele como SHIME, tal como o que tem lá na Bélgica. E aí ele é composto, então, por esses reatores. Então, o primeiro, ele simula a fase gástrica da digestão, depois a fase entérica, mas é só
o duodeno, não tem jejum no milho, tá? Porque o enfoque aqui é mais essa outra parte do equipamento. E depois a fase colônica. E aqui a gente pode trabalhar tanto considerando esse aqui como cólon ascendente, esse transverso e esse descendente, como você também pode, você pode modular esse modelo, você pode usar essas 3 unidades finais como réplicas biológicas do cólon ascendente. Então, você tem 3 vezes, e aí, matematicamente, estatisticamente, você tem mais poder o seu dado, mais robustez, certo? Muito bem. Que microbiota que a gente coloca aqui nesses reatores? A microbiota que você quiser estudar, certo? Pode ser de criança, de adulto, de idoso, pode ser de alguém que tem alguma doença rara, grave, doenças inflamatórias intestinais, autismo, esquizofrenia, enfim. Então, você tem uma gama grande de possibilidades. Também é um modelo que se aplica muito bem para estudos que seriam antiéticos. Por exemplo, eu quero estudar Clostridium difficile. Eu não posso expor pessoas a Clostridium difficile. Claro, eu posso acompanhar pacientes que já têm, mas digamos que eu quero estudar, olha, nesse momento não tem a colonização por ser difficile, eu quero expor ao Clostridium difficile, ver a microbiota com e sem antibiótico, enfim, esse tipo de estudo, ou utilizando uma bactéria patogênica muito grave, quero fazer um estudo com, sei lá, por exemplo, Covid, né, o SARS-CoV-2. Não é ético eu fazer com modelos vivos, com pessoas, né, com voluntários. Então, esse tipo de modelo ele se aplica muito bem. E também vem nessa vertente de reduzir o uso de animais de experimentação, o que é altamente indicado, né, recomendado. Bom, atualmente a professora Kátia comprou agora essa outra parte, ela fez uma modernização do equipamento, e esse aqui, então, ele faz o papel da boca e do estômago, né? Então, ela complementou aqui o modelo. Nesse caso aqui, a boca não tem um papel de trituração do alimento, uma função mastigatória. Na verdade, aqui tem uns dentinhos dentro desse primeiro compartimento, e a ideia é fazer estudos de formação de biofilme, tá? Então, para estudar a microbiota oral. Então, não é pela função de mastigação que está aqui essa parte do modelo. E aqui a parte de baixo é um estômago que simula melhor os movimentos peristálticos, certo? Então pode substituir esse primeiro reator por esse sistema aqui e acoplar, ele tem essa flexibilidade. Bom, como é feito esse protocolo do Shine? Você precisa primeiro coletar essas amostras fecais dos seus voluntários. É claro que você vai precisar, no Brasil, passar por comitê de ética para isso, mas em outros países não existe essa interpretação, esse rigor de submeter a um comitê de ética a assinatura de um termo de consentimento livre esclarecido. Em outros países não é feito dessa forma, já esclareço. E aí, depois de você colocar esse material fecal lá nos reatores, você precisa deixar essa microbiota se estabilizando, que foi aquela imagem que eu coloquei lá do artigo da doutora Emma. E aí você vai ficar alimentando esse sistema, certo? Você tem um protocolo específico, com fibras específicas, minerais, fontes de nitrogênio, enfim, que você vai ficar alimentando o sistema. E aí depois você começa o seu tratamento propriamente dito, que pode ser um probiótico novo, um simbiótico, ou outras coisas que você queira testar, gente. Eu falo muito, como é o tema da disciplina, eu foco muito nesse aspecto, mas não necessariamente com essa vertente, certo? E aí você vai fazer, então, uma suplementação de 1 a 4 semanas. Depois você vai rodar o controle, ou você começou com o controle e agora você vai rodar o tratamento, é no mesmo sistema. Então, você precisa dar um período chamado de washout, que pode ser de 1 semana ou 2, para você eliminar o que você estava oferecendo a esse sistema, e aí depois você começa de novo o segundo tratamento. Agora, falando um pouco do modelo TIM, TIM vem de The Intestinal Model. Esse é um modelo que guarda algumas semelhanças, mas também tem umas particularidades em relação ao Shine. Eu tive contato com esse equipamento na Maastricht University, na Holanda, com o professor Koen Veneman.
Curiosamente, o ano passado eu estava lá, nessa época do ano, trabalhando nesse modelo. Então, a ideia aqui também é simular a digestão humana, mas ele também é validado para outros animais, para animais diversos, galinha, entre outros, tá? Não sei se modelo suíno também, agora eu não vou lembrar. Bom, então vejam, ele é um sistema, a carinha dele é um pouco diferente e ele faz a fase alta da digestão em separado da fase colônica, certo? Então são dois equipamentos diferentes, eles ficam até em laboratórios diferentes, pelo menos lá na Maastricht é assim. Então aqui tá fechado, mas aqui a gente coloca um funil e eles chamam de boca, assim, de brincadeira, porque não faz parte do equipamento a boca, né? É um funil que a gente acopla e aí a gente então coloca nesse sistema o que a gente quer testar, tá? Digamos que seja uma dieta, enfim. Aqui esse é o estômago, certo? Então ele fica fazendo um squeezing, que ele fica apertando e vai transferindo de um compartimento para o outro, e isso então simula os movimentos peristálticos. É claro que a gente, antes de ligar o equipamento, a gente já preparou todas as enzimas, elas ficam aqui ao lado, tá? A gente não está conseguindo ver, mas aqui tem bile, tem bicarbonato, tem pancreatina, né? Todas essas enzimas elas estão aqui ao lado e o sistema vai puxando e vai colocando aqui, conforme vocês estão vendo. Aqui tem os pHmetros também que vão fazendo o controle do pH durante a digestão, certo? E aí depois que ele passa pelo estômago, ele vem para o duodeno, depois o jejuno e depois o ilho, ok? Aqui na parte final o ilho. E aqui o 10 é algo bem específico desse modelo, no Shime a gente não tem. Nós encontramos o sistema de absorção. Então aqui são membranas de diálise, aqui ligada ao jejuno e ao ilho, certo? E aí, a partir desse sistema, existe uma coleta que é feita na base do equipamento, que a gente também não está vendo, das substâncias que estariam sendo, então, entrando na circulação. Ok? Então, essa é uma particularidade bem interessante desse equipamento. E depois a gente tem o TIM 2, que faz, então, a digestão baixa, digestão colônica, certo? Aqui tem uma foto de um composto por 3 unidades, o que eu trabalhei lá do doutor, tinham 4 unidades. E aqui, essas unidades não representam cólon ascendente, transverso e descendente. Na verdade, eles são réplicas um do outro. Então, eles estão simulando apenas o cólon ascendente, por exemplo. Digamos que você queira, por algum motivo, a parte mais final lá, o cólon descendente. Que ajuste que eu faço? Eu fiz essa pergunta lá para uma doutoranda brasileira, inclusive, que estava lá naquele momento, e ela falou: a gente faz um ajuste de pH. E com esse ajuste de pH, existe ali uma pressão seletiva nas bactérias que estão ali, e ele vai simular melhor, então, o cólon descendente, certo? Bom, aqui tem uma outra imagem que eu acho que talvez seja mais fácil de fazer a visualização. Então, vejam, essas unidades, elas trabalham individualmente, e aí a gente tem as réplicas biológicas. Eu comentei com vocês, o ano passado eu estava lá trabalhando nesse modelo, e aí eu estava trabalhando com uma bebida de aveia. Eu não tenho os dados ainda para apresentar, quem sabe em outro momento. Mas então, em 2 a gente administrava a dieta normal que ele recebe e mais essa bebida fermentada de aveia, e os outros 2 eram o controle, certo? E aí, antes da gente oferecer esse nosso teste, o nosso suplemento, a gente precisa colocar uma microbiota aqui dentro do sistema. E a gente coloca a partir aqui dos 6, a gente coloca com uma injeçãozinha e ele entra aqui no sistema. E aí, geralmente, a gente usa um material fecal de diversas pessoas. A gente faz um pum, certo? E aí a gente injeta aqui no sistema, deixa estabilizando e depois a gente começa o experimento. Como eu tinha comentado, aqui no TIM1 a gente tem essas membranas que fazem a filtragem. Aqui, no caso do TIM2, a membrana está dentro desse vidro, certo? Então, ela está dentro do vidro, e aí o que sai de dentro, que passa para dentro da membrana, é coletado aqui por esse cano e vai lá para trás do equipamento no que a gente chama de dial, que é o dialisado. E é desse dialisado que a gente coleta os metabólitos, especialmente
lactato e ácidos graxos de cadeia curta. E a gente pode, da parte da frente, coletar microbiota e analisar, então, o perfil de microbiota, fazer os cálculos de diversidade e assim por diante. Então, o modelo trabalha dessa forma. E as análises aqui são bem mais rápidas, tá? A gente roda um experimento inteiro de TIM 2, claro que com tudo montado, a gente roda em uma semana. Então, vejam que o Shime, ele é mais demorado. E uma curiosidade do sistema, uma vez por dia, a gente coleta, não sei se é 20 ml, de cada unidade, a gente retira e joga fora. E aí eu perguntei para a técnica, mas vou jogar fora esse material? Não é para analisar e tal? E ela disse, não, você só vai tirar do equipamento. E eu perguntei, por quê? E ela falou, a gente está simulando a defecação do modelo. Eu achei bem curioso. Bom, então aqui é só um quadro para mostrar que das diversas possibilidades que a gente tem de estudos com animais ou com gestão em bancada, seja ela estática ou dinâmica, a gente tem uma questão de custo e benefício. E aí a nossa tomada de decisão deve estar relacionada no número de candidatos, o número de variáveis. Então, digamos que eu estou testando vários produtos ou várias cepas, eu preciso usar um método mais barato. Então, vou para o modelo estático. Então, o modelo dinâmico só faz sentido na hora em que eu já tenho respostas mais, né, tenho perguntas mais simples para responder daí para frente, né? Já fiz um screening, já fiz uma triagem e eu já tenho aqui respostas, né? Então, esse aqui já é uma boa cepa, esse já é um bom produto. E a partir desses estudos, nesse tipo de modelo, eu posso partir para um estudo clínico, por exemplo, e aí eu tenho esses benefícios de usar menos os animais e usar menos os humanos também, né? Que acaba sendo tão complexo trabalhar com humanos. Deixa eu só ver se eu não estou passando tempo. Não, tranquilo. Então agora eu vou apresentar um trabalho que a gente fez, um transplante de microbiota para a máquina. Então, nós usamos o Shime, que é o resultado que eu tenho para apresentar, do TIM eu não tenho resultado para apresentar ainda. Então, aqui de novo, a minha orientada na época, a Vivian. Então, ela trabalhou no Shime, lá em Araraquara, com a professora Kátia, para avaliar aquele sorvete que eu tinha comentado, que nós fizemos, um sorvete simbiótico, com pró e pré, 2 probióticos e um prebiótico, e um suplemento de mercado, de farmácia. Então, ela comparou um e outro, justamente para responder aquela pergunta que eu já tinha, se é equivalente essa suplementação ou se ela tem diferença. Então, vejam, ela utilizou o modelo da professora Kátia, o modelo Shime, e aqui, no nosso caso, a gente fez as réplicas biológicas, tá? Então, aqui a gente não trabalhou com o cólon ascendente, transverso e descendente, mas 3 vezes o cólon ascendente. A gente usou microbiota de quem? De militares, saudáveis, porque a nossa ideia no outro ano era começar o estudo clínico, que já era da Maria Carolina. Então, a gente aproveitou as fezes desses militares, eles já estavam envolvidos no nosso estudo. Então, esse modelo foi montado, foi suplementado com os alimentos que ele precisa receber, e aí a gente passou o suplemento de farmácia por 15 dias, fez o período de washout de uma semana, e depois a gente passou o nosso sorvete, que a gente desenvolveu em nível de bancada, mas depois para o estudo clínico, a gente fez em volumes maiores. E aí nós analisamos o quê? O perfil da microbiota, pelo sequenciamento do 16S, e analisamos os metabólitos, tanto amônia quanto ácidos graxos de cadeia curta. Quais os resultados? Primeiro, nessa tabela, vocês vão ver que a gente faz as comparações do tipo de suplementação com o período controle, tá? Porque, de qualquer forma, a microbiota vai mudando um pouquinho ao longo do tempo. Então, essas comparações, elas são feitas com o período controle. E aí a gente tem 2 períodos controle, o período controle inicial e o segundo período controle que a gente chama de washout, mas é a mesma coisa. Então, vejam, o que a gente observou? Curiosamente, redução de acetato e propionato pela suplementação com suplemento de farmácia,
Aumentou o butirato, mas não foi estatisticamente significativo. Mas a amônia a gente teve uma redução, e isso é bom. A amônia é um metabólito que não deve se acumular porque ele é tóxico. Em relação ao sorvete, a gente observou o aumento de todos, certo? E foi estatisticamente significativo para acetato e butirato, não para propionato, mas todos aumentaram. Mas aumentou um pouquinho a amônia, não chegou a ser estatisticamente significativo, mas também acendeu alerta. Também pode ser pela questão de que é um alimento proteico, então aumentou proteína e por isso também aumentou a amônia, né? Também seria uma explicação. Aqui a gente tem então o perfil da microbiota, a gente pode observar que está em nível de ordens, nível taxonômico de ordens microbianas, bacterianas. E aí vocês podem, acompanhando comigo, ver que os dois períodos controle, o controle 1 e o 2, que a gente chama de washout, eles apresentaram um perfil bem semelhante, o que nos mostra que o ponto de partida era o mesmo para ambos, certo? Em relação às suplementações, a gente também vê uma modulação semelhante entre eles. Então, mostra que o suplemento também teve um papel em modular essas quantidades. Depois, no paper, vocês podem ver com um pouco mais, com maior nível de detalhamento, mas os dois tiveram um papel em modular e foram até semelhantes. A diferença maior aqui, nos pareceu, foi em relação aos metabólitos. Aqui nós também, por qPCR, analisamos especificamente Lactobacillus acidófilos e Bifidobacterium animalis, que foram os micro-organismos suplementados, no caso, acidófilos LA5 e Bifido animalis BB12. E aí a gente observou, curiosamente, no controle, não tinham esses micro-organismos. E a partir das suplementações, eles, então, apareceram, e no período de washout houve, então, uma redução, para mostrar que quando a gente para a suplementação, ele é varrido, ele é lavado, certo? Isso é o que acontece no nosso corpo, é o que acontece no modelo também. E aí não teve diferença estatística entre eles, tá? Agora que eu tenho um dado interessante aqui para fazer uma reflexão com vocês, talvez estejam um pouco cansados, mas a gente já está na reta final da aula. Aqui são os índices de riqueza e diversidade, SHA-1 e Shannon, certo? Bom, então a gente observa a comparação desses três momentos, controles e suplementações. Para o índice Shannon não teve diferença significativa entre eles, mas para o SHA-1 pegou uma diferença sim. Curiosamente, quando a gente fez a suplementação, seja de uma forma ou de outra, reduziu o SHA-1 e foi estatisticamente significativo. E aí, quem trabalha com essas suplementações, para e pergunta, por quê? Por que eu estou administrando probiótico, estou administrando duas cepas, era para aumentar a diversidade e não diminuir. Mas a gente pensar que vai aumentar a diversidade é um pouco naive, digamos assim. Digamos que eu tenha 500 espécies, eu aumentei duas. Vai aumentar a diversidade? No universo de 500, aumentar duas vai aumentar a diversidade? Outra, quando a gente estuda, quando a gente ensina também sobre probióticos, a gente fala lá dos probióticos competindo, combatendo os patobiontes. E a gente pode ter um problema, um viés, corre o risco de passar a ideia de que o probiótico vai matar o patógeno, só o patobionte, como se fosse um jogo de xadrez. Um time contra outro, como se só tivessem dois times lá dentro do intestino. Né? Então, o time peças brancas e o time peças pretas. E isso é muito simplificado, isso chega a ser simplório. O que acontece lá dentro do intestino é muito mais complexo. É como se fosse, eu faria essa comparação, vários times de futebol jogando ao mesmo tempo, todos contra todos. E aí, quem pertence ao mesmo time pode até não se matar. E aí, quem seriam os do mesmo time? Os da mesma espécie seriam do mesmo time. Mas eu quero dizer com isso que o probiótico ele vai eliminar micro-organismos não apenas patógenos, ele pode eliminar saprófitas que estão por ali também. Isso não é tão claro assim, é bom, é mal, e é isso que a gente está observando aqui. E a gente se espanta que está reduzindo a diversidade? Faz sentido, é o que o probiótico faz. Por isso que a gente tem que tomar cuidado
com as suplementações excessivas também. Às vezes a gente está fazendo mal para o paciente em vez de estar fazendo bem. Pensem nisso, ok? Aqui é componentes principais, tá? Então a gente vê que os dois períodos de controle estão bem próximos, o que é excelente, e que as suplementações elas não são iguais. Então vejam, os mesmos micro-organismos nas mesmas quantidades, inulina na mesma quantidade, mas eles não estão lado a lado. Por que eles não estão lado a lado? Porque a suplementação com sorvete ela se diferencia um pouco da suplementação farmacêutica, porque existe uma maior produção dos metabólitos. Então, comprova aquilo que eu já falava desde sempre, quando o micro-organismo ele está protegido pela matriz alimentar, quando ele não está adormecido por completo, a gente tem mais chances dele desempenhar seus papéis, sua função. Então, a conclusão desse trabalho foi que ambas as formas de suplementação são possíveis, são possibilidades. Ambos modularam, como a gente viu, mas com enfoque nos metabólitos, aparentemente o alimento ele teve um efeito melhor. E se fosse o leite fermentado, seria melhor ainda, eu acredito. Ok? Mas a gente não teve dinheiro para tudo isso. Bom, aqui eu já estou no finalzinho e eu trago essa nota do CRN3 fazendo um alerta sobre a microbiota do magro. Então vejam que se vocês forem para a internet, vão ver que já tem algumas pessoas vendendo ou a própria microbiota, que eu não sei como que eles fizeram essa microbiota, enfim, ou se eles só coletaram fezes de uma pessoa magra e já chamam isso de microbiota do magro, ou uma dieta que se propõe fazer um detox e limpeza profunda que faz com que você tenha a microbiota do magro. Então, pessoal, fiquem atentos a isso e denunciem se for o caso. O CRN3 já está investigando para tomar as medidas legais cabíveis. Bom, pessoal, para fechar a aula, eu estava aqui fazendo uma reflexão sobre coisas que a gente já viu na disciplina. Então, a gente já viu a transferência de micro-organismos da mãe para o bebê a partir da amamentação. E essa rota, então, de comunicação intestino-intestino, intestino materno e intestino da mãe. Então, a gente já sabia de tantas qualidades e vantagens e virtudes e benefícios da amamentação, a gente agora descobriu mais um: transferência de micro-organismos maternos que vão ajudar na maturação do intestino do bebê e, enfim, né, a compor essa microbiota que ela é complexa e vai acompanhar essa pessoa por toda a sua vida. E a partir do transplante, a gente também tem de novo uma comunicação intestino-intestino, de um doador, que é uma pessoa saudável, que faz uma técnica completamente indolor de doação, não envolve agulha, não envolve nenhum tipo de preparo, ele só precisa ser uma pessoa que tenha uma qualidade de vida, uma saúde boa. E tem algumas pessoas que estão ganhando dinheiro com isso, inclusive, porque no Brasil a gente não vende materiais biológicos, isso é proibido, mas existem países em que você pode vender o seu sangue, vender o seu cocô, então tem pessoas que estão ganhando dinheiro com isso, inclusive. E a ciência aqui nos dando apoio e suporte, então os estudos estão crescendo nessa área e existe incentivo para que a gente continue fazendo boa ciência e trazendo soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, por fim, termino aqui com uma fotinho do meu grupo. Essa foto foi tirada essa semana num evento integrado de pós-graduação, dos programas de pós-graduação da Faculdade de Ciências Aplicadas. Então, termino com o sorriso do meu time e coloco de novo as nossas mídias sociais à disposição se vocês quiserem nos acompanhar. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada, professora Adriane, por compartilhar mais uma vez seus conhecimentos conosco e parabenizar pela excelente aula. Eu acho que tem uma dúvida aqui no chat, que eu vou ler, é do Luiz Fernando, e aí ele pergunta se cabe a pergunta, né? Você tira da pesquisa aquilo que seria próprio da natureza, ou seja, o viés da evolução natural do desenvolvimento de uma microbiota?
Desculpa, eu acho que eu não entendi a pergunta. Eu tiro da natureza. Pode repetir, por favor? Posso. Você tira da pesquisa aquilo que seria próprio da natureza, ou seja, o viés da evolução natural do desenvolvimento de uma microbiota. É assim que está escrito. Tá. Eu vou pedir para a pessoa talvez abrir o microfone, porque Isso. Explica eu melhor o que não quis entender dizer. exatamente em que sentido. Quem fez a pergunta? É a Bruna que está falando, né? Luiz Fernando, isso. Fernanda, Professora, Luiz Fernando, oi, tudo bem? tudo? Tá, eu sou neonatologista, adorei a aula, sabe? Adorei ver as coisas da microbiota que a gente está desenvolvendo. E o contato pele a pele com o bebê, aleitamento materno, colossoterapia. E nessa última parte, eu vi como que vocês estão estudando com aqueles modelos, o Ah, desenvolvimento de microbiotas. Mas uhum. o que eu falo, né? Você tira aquilo que é natural, aquilo que seria próprio, por exemplo, da natureza humana ou de um Ah, animal no laboratório, certo? sim, para o Como nosso lidar com isso? Como lidar com isso daí, professora? certo. Bom, para o nosso estudo, a gente pegou a microbiota de pessoas saudáveis, super saudáveis, que são os voluntários, como vocês viram lá, são da escola de cadetes, então eles ficam lá em regime de internato, eles não fazem uso de nenhum tipo de suplemento, de drogas ilícitas, então é um público muito restrito ali, tem uma alimentação toda controlada. Então, considerando que eles tinham, todos cumpriam todos esses requisitos, claro que a gente também colocou condições para participar do estudo. Então, por exemplo, não podia ter feito uso de antibiótico, alguns tiveram que sair do estudo por causa disso. Mas então, dessas pessoas que cumpriam esses requisitos, a gente pegou o material fecal deles, fizemos um pool, então foi feito um mix desses materiais, e depois foi colocado numa solução tampão onde eles foram dissolvidos, né? Porque as fezes elas são sólidas e a gente tem que colocar no equipamento que a gente tem que colocar ali com seringas que não podem entupir também, se entupir é um problema. Então, como é feita essa etapa? Essas fezes são colocadas nesse tampão fosfato e são centrifugadas numa baixa força G, porque a gente não quer precipitar as bactérias, a gente só quer precipitar as fibras e outros materiais em suspensão. E depois a gente coleta esse sobrenadante, que é então uma água fecal, e essa água fecal, sim, que é colocada no equipamento. Então, foi assim que nós processamos as amostras para o Chaime. E lá para o TIM, eu não acompanhei o preparo da amostra, mas eu imagino que seja exatamente a mesma coisa. O que eu coloquei lá nos equipamentos, nas unidades, era um líquido. Então, as fezes estavam ali naquele líquido, nessa água fecal. Mas existe a possibilidade de você colocar micro-organismos específicos retirados das fezes, por exemplo, que foi aquele primeiro artigo que eu apresentei da doutora Emma, do Canadá. Então, você pode ir por um caminho ou por outro. Era isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Então, professora, o pessoal parabenizou muito pela aula e agradeço mais uma vez. E só para reforçar o pessoal que a aula do dia 15, ela foi remarcada para o dia 29 por conta do feriado. Tchau e uma boa semana a todos. Obrigada, professora. Ótima aula. Obrigada. Tchau, Laís.